Olá, alunos de Direito Penal 2, conforme combinado, né? Assim já prometido por mim, até o final do semestre, né? Nós vamos fazer esses vídeos, estarei sempre à disposição, tá? Alguns recados antes, as avaliações hoje, no máximo amanhã as notas estão no sistema, tá? Esse novo método, ele vai ser muito melhor, porque eu, além de me sentir mais à vontade, eu creio que vocês vão ter oportunidade da leveza de assistir quando puder, quando quiser e quando conseguir ter mais ambiente de estudo, né? Para poder, de fato, conseguir, vamos assim dizer, sugar, né? O conhecimento que vocês precisam, tá? Já vou falar um pouco da prova final, porque a prova final ela vai ser uma prova aberta, tá? A gente fez prova de múltipla escolha, bem, né? Algumas avaliações abertas e as provas de múltipla escolha, mas essa avaliação final ela vai ser aberta. E o conteúdo, que a gente já tá chegando na reta final, ainda bem, vai ser Sursi, tá? Um pouquinho de Sursi, efeitos da condenação, medidas de segurança. Eu não vou pedir reabilitação, porque eu acho que é uma coisa muito nada a ver. Ação penal. Eu tô pensando se eu vou cobrar algo relativo à prescrição, mas eu acho que não, apesar eu capaz de eu pedir outros modos de extinção da punibilidade, mas não prescrição. Apesar de eu lecionar essa matéria, a gente ter esse conteúdo, eu creio que eu não vou cobrar em prova, tá? Enfim, e eu gostaria que vocês dessem muita atenção aos escritos que eu estou disponibilizando no grupo de WhatsApp, principalmente os escritos feitos por mim em relação à prova final, tá? E para não ser diferente, obviamente, hoje vou deixar também o escrito e exercícios que eu vou resolver, né, para fixar a aprendizagem do conteúdo, ok? Logo após aí os vídeos, vocês vão ver. Bem, o nosso conteúdo de hoje em termos de artigos do Código Penal vai do artigo 91 a 99, tá? No primeiro momento vai do artigo 91 a 95, que são os efeitos da condenação e a reabilitação. Eu não vou falar de artigo por artigo, vou falar a partir, né, do esquema que eu montei em cima das doutrinas e tudo mais. Principalmente aí do Código Penal comentado do Delmanto, tá? E os efeitos da condenação são o seguinte: a gente está acostumado com aquela ideia, né? A pessoa é condenada, então ela pode ser condenada a uma pena privativa de liberdade, a pena de multa, a pena privativa de liberdade, conforme for a situação, ela pode ser transformada em pena restritiva de direito, enfim, a gente sabe disso. Entretanto, essa sentença condenatória, ela traz, além dessas privações que eu falei, outros efeitos, tá? Há efeitos que são penais, ou seja, são sanções penalizadoras, numa esfera realmente criminal, vamos assim dizer, penal, e há alguns efeitos que eles ultrapassam a esfera penal, eles vão lá para a esfera civil, para a esfera administrativa e até para a esfera política, tá? Então vamos lá. Quais são esses outros efeitos, né? Então, após transitar em julgado, a gente tem que ter isso em mente, que essa condenação ela tem que transitar em julgado, tá? Além da pena convencional, que vai privar a pessoa de algum direito, né? Ou vai ser uma pena de multa, uma pena privativa de liberdade em si, ou uma pena privativa de liberdade convertida numa PRD ou PRD normal, né? Tudo. Bem, o que mais que ela causa? É uma coisa que eu acho que eu já tinha comentado com vocês. Tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado. Porque muitos crimes, aliás, em todos, há um dano que é causado.
alguns danos causados não tem como você calcular como indenizar, né? Mas outros sim. Então, a sentença penal condenatória, ela torna certa a obrigação de indenizar, né, esse dano, salvo comprovada impossibilidade de fazer, tá? Bem, perda de bens em favor da União, salvo interesse legítimo de terceiro. Bem, se por um acaso houve bens adquiridos em razão da ação criminosa, esses bens, eles são tomados pela União, mesmo os crimes sendo comuns, julgados pela Justiça Estadual, tá? A gente vai ver muito isso na lei de drogas, em relação às terras utilizadas para cultivo de plantas ilícitas, né? Então, a perda de bens adquiridos com as ações criminosas, né? A não ser que haja um interesse de terceiro de boa-fé, ou seja, você, por exemplo, tem que indenizar, você é criminoso, foi condenado, aí você tem bens que você adquiriu com ações criminosas, beleza. E você não indenizou a pessoa que você tem que indenizar, então, por consequência, esses bens, eles podem ser revertidos para indenizar as pessoas que foram, né, que foram lesadas com as ações criminosas. Mas fora isso, esses bens vão para a União mesmo, tá? Outra coisa que acontece, perda dos instrumentos do crime, caso a posse destes seja ilícita. Ou seja, se você utilizou alguns instrumentos para poder praticar ação criminosa, esses instrumentos, a posse deles é uma posse ilícita, eles também serão tomados, tá? Geralmente é droga, né? Arma ilegal e tudo. Se a arma for legal, pode ser, né? Até comprovar a legalidade, né? Pode ser que ela volte, assim, que terminada o cumprimento da execução da pena, pode ser que ela volte pro dono, desde que esse dono seja legítimo. É muito difícil, né? Alguém envolvido em ato criminoso usou um instrumento do crime e esse instrumento do crime é legítimo. Perda dos produtos dos crimes ou de qualquer bem ou valor que seja em proveito da ação criminosa, né? De certa forma, a gente já falou isso. Se é comprovadamente um bem que você adquiriu pela ação criminosa, você vai perder. Então, geralmente, na prática, o que acontece? Geralmente, esses bens estão em nome de terceiros, né, de laranjas, então nunca se descobre. Mas isso é coisa da prática, né? A gente está falando aqui da lei, como a coisa deveria acontecer. Tá. Fora esses efeitos que eu falei aqui com vocês agora, que estão no artigo 91, tá? A condenação retira do condenado uma coisa que eu acho a mais importante de todas, que é o benefício da primariedade para quem já era primário, né? Ou não tinha uma condenação anterior àquela. Perder a primariedade, como eu sempre falo, né? A reincidência é uma coisa que o nosso sistema não costuma muito perdoar, não, apesar dele ser bem, vamos assim dizer, condescendente com a questão da ressocialização e tudo. Inclusive, essa perda da primariedade, ela vai reverter benefícios que a gente já viu, já estudou anteriormente, que são interessantes para a pessoa, né? Livramento condicional, sursi, a conversão da pena privativa de liberdade em pena restritiva de direito. Isso tudo são efeitos da condenação também, né? Fora aquela condenação em si, as consequências dela, né, vão além, como eu disse. Tá, e agora, e os efeitos que vão além da esfera penal? Vou destacar um, né, que a gente escuta muito falar nos meios de comunicação, mas assim, a doutrina às vezes não trata, que é a perda dos direitos políticos. A pessoa condenada, ela, enquanto dura a condenação, ela tem os direitos políticos suspensos, né? Não é uma perda definitiva, mas é suspensa. Ela não pode se candidatar e não pode votar, tá? Outro efeito é a perda de cargo, função pública
ou mandato eletivo, ou seja, se a pessoa está cumprindo um mandato no Poder Legislativo, deputado, governador, presidente, seja lá o que for, né? Qualquer mandato eletivo ela pode perder, tá? E cargo ou função pública também, ela vai perder caso haja condenação. Então, é um efeito extrapenal da condenação, né? Mas para essa condenação ter esse efeito, essa condenação ela tem que ser igual ou superior a 1 ano, tá? E esses crimes, eles têm que ser crimes praticados com abuso de poder ou violação do dever junto à administração pública. Então, não é qualquer crime. É um crime que tem que ter uma condenação igual ou superior a 1 ano e crimes relacionados a abuso de poder ou violação de dever, ou seja, de responsabilidade junto à administração pública, por perder cargo, função pública e mandato eletivo, tá? Outra coisa que acontece é que se a pessoa for condenada a uma pena privativa de liberdade, não pode ser PRD, muito menos multa. Se ela for condenada a uma pena privativa de liberdade maior do que 4 anos, ela vai perder esse cargo, função pública ou mandato eletivo, tá? De qualquer forma. Independente se for crime contra a administração pública ou não. Se ela tem uma condenação e essa condenação for de pena privativa de liberdade maior que 4 anos, ela vai perder cargo em função na administração pública, assim como no seu mandato eletivo, caso ela tenha, né? Então, além disso, olha que interessante, essa condenação, ela também traz como efeito extrapenal a perda do pátrio poder, tutela ou curatela, se o crime for praticado contra essas pessoas, tutelado, curatelado e descendentes, né? Filho, né, no caso. Então, se há uma condenação de crime praticado contra essas pessoas, obviamente ela vai perder a tutela, a curatela e o pátrio poder. E um outro efeito que a gente encontra muito por aí é a perda da habilitação CNH, né? Habilitação para dirigir, para conduzir veículo, né? Quando o crime tiver comprovadamente uma situação em que for usado um veículo para praticá-lo, tá? Mas é muito importante a gente ressaltar que esses efeitos da condenação, eles não são automáticos, eles têm que vir explícitos na sentença e plenamente justificados, legalmente justificados e fundamentados, tá? Então, os efeitos da condenação, né, fora os que a gente conhece, são esses. Tá, e o que é reabilitação? Olha, gente, eu trabalho na área penal já tem muito tempo, muito mesmo, é muito, de cansar, né? E a reabilitação é um instituto tão menor, vamos assim dizer, que eu nunca vi nenhum cliente meu requerer isso, né? Mas vamos estudar porque faz parte do nosso conteúdo, tá? Então, a reabilitação, na verdade, é um instituto que vai declarar judicialmente que a pessoa está, tipo, regenerada, né? A gente sabe que para a pessoa voltar a ser primária, depois que acaba a condenação, no dia que acaba, passa 5 anos, ela volta a ser primária, se ela não praticar e for condenada por outro crime, né? Se ela não for condenada definitivamente por outro crime, depois que acaba a execução da pena, passou 5 anos, ela volta a ser primária. Mas antes disso, passado 2 anos do término da execução da pena, ela pode pedir judicialmente uma espécie de certidão ao Poder Judiciário dizendo que ela está regenerada. Não vai adiantar muitas coisas não, mas qual é o efeito disso? Na verdade, tecnicamente, ela só assegura ao condenado o sigilo dos registros sobre o processo que causou tal condenação, mas isso na prática não acontece, fica lá registrado. Na verdade, o que você não pode fazer é utilizar contra ela, mas há muitas formas de se utilizar contra a pessoa isso, né? Não é só simplesmente a lei dizendo que isso vai funcionar. Então, a reabilitação, depois de 2 anos, a pessoa pode pedir uma certidão, né? Dizendo que ela, tipo, está regenerada, isso não tem lá as palavras certas. E, na verdade, é só para assegurar ao condenado uma espécie de sigilo sobre dados e processos que lhe causou a condenação,
tá? A reabilitação, na verdade, ela tenta reverter o efeito da inabilitação para conduzir veículos, é o efeito mais pertinente dela, caso a pessoa tenha tido esse efeito da condenação por ter utilizado veículo na prática de crime. Então, a reabilitação, ela dá de novo o direito à pessoa a ser habilitada, a ter a sua CNH de volta para voltar a conduzir veículos, tá? A reabilitação, ela também não é automática, ela deve ser requerida, né? Obviamente, através de defensor, advogado. Decorridos 2 anos, como eu falei, do dia em que a punibilidade foi extinta, né? A execução acabou por alguma coisa, né? Desde que o condenado demonstre. Então, há também alguns requisitos objetivos. Ele tem que demonstrar que ele ficou domiciliado no Brasil nesses 2 anos de término da execução da pena, né? E que vai ter que demonstrar durante esses 2 anos que teve bom comportamento. Ou seja, o que é demonstrar ter bom comportamento é que ninguém ficou sabendo de nada, né? Errado que fez. E esse bom comportamento é tanto no ambiente público quanto no ambiente privado. Mas enfim, né? E se esse também, que eu vou falar agora, é um requisito muito importante, tá? Essa questão de ter que ressarcir o dano causado, né? Isso tem que ter acontecido, salvo, como eu disse, né? A comprovada impossibilidade de fazer, tá? Então, se a pessoa tem esses requisitos aí falados, ela pode requerer essa reabilitação, tá? E o que ela vai fazer com isso eu não sei, porque ela vai ter a ficha suja de novo, ela não vai ser primária assim, né? Tão cedo, vai ter que esperar mais uns anos aí se não acontecer nada, né? Mas tudo bem. Essa reabilitação, ela pode ser revogada, né? Eu acho que fica bem claro porque ela pode ser revogada, né? É porque, na verdade, se a pessoa pratica um outro crime nesse período de reabilitação de 2 anos e há uma condenação transitada em julgada que não seja de multa, porque se for de multa não vale nada, mas se ela tiver uma condenação transitada em julgada que não seja de pena de multa, essa reabilitação ela vai ser revogada, ok? Então, né, é bem... como diz o Delmanto, né, é um instituto penal menor, mas tudo bem. Bem, agora a gente vai passar a ver uma coisa que é importante, porque vai tratar da questão da natureza jurídica, vai causar reflexão, e isso é muito válido para nós, né? Assim, a reflexão crítica aqui. Que são as medidas de segurança, que elas são circunscritas aí nos artigos 96 a 99 do Código Penal. Bem, gente, a primeira coisa que vocês têm que saber é que as medidas de segurança, elas são aplicáveis àqueles que são considerados inimputáveis. Para isso, eu aconselho que vocês deem uma relida aí no artigo 26 do Código Penal, né? E são os inimputáveis por doença mental, né? O que são os inimputáveis, na verdade? Do artigo 26, são aquelas pessoas que por doença mental ou um desenvolvimento mental retardado, né, usando os termos da lei, são pessoas que não têm condições mentais de diferenciar o lícito do ilícito e muito menos não têm condições de se comportar de acordo com esse entendimento, tá? E isso vai ser aferido, né, mediante o andamento do processo penal, por perícia médica, né? Esse cara é doido, não tem condição, é inimputável, ele não entende o que ele está fazendo, ele não tem condição de entender, né? Então é inimputável. Aí a ele não se aplica a pena, mas sim a chamada medida de segurança. Gente, as medidas de segurança, elas não são aplicáveis junto com pena. Isso acontecia só antes de 84. Hoje a gente tem o sistema vicariante, isso cai na OAB, tá? E que aplica ou pena se a pessoa for imputável,
ou medida de segurança se a pessoa for inimputável, tá? Vocês têm que entender que a pena e a medida de segurança são dois institutos completamente diferentes, têm naturezas jurídicas, semânticas completamente diferentes, tá? Da mesma forma que para alguém foi aplicada uma medida de segurança, né? Ah, agora curou, tá bom, não é doido mais, agora eu vou aplicar a pena. Não pode, tá? Isso não pode. Mas vamos prestar atenção aqui no que nós temos. Bem, a aplicação das medidas de segurança acontece da seguinte forma. Se o inimputável praticou um crime que é punível com... Você vai olhar lá na lei, né? O que ele praticou? O crime é punível com o quê? Com detenção. Então, a medida de segurança para ele vai ser chamado tratamento ambulatorial, ou seja, vai ser determinado para ele ir num centro de tratamento, ele não vai ficar internado. Vai lá no centro de tratamento, fazer uma terapia ocupacional, uma terapia, sei lá o quê, tá? Isso aí para o inimputável que praticou uma infração punida com detenção. Mas aqueles que praticaram infração punidas com reclusão, a eles será destinada a medida de segurança em forma de internação em hospital psiquiátrico, tá? Hospício, manicômio judiciário. Exatamente, é isso mesmo, tá? A lei fala em internação em hospital de custódia. Muito triste. As medidas de segurança, sejam elas tratamento ambulatorial ou a internação, elas são interessantes porque elas possuem um prazo mínimo que vai ser determinado pelo juiz. Esse prazo mínimo vai ser aí de 1 a 3 anos, o juiz vai analisar o caso ali, né? Até parece que o juiz é médico, mas tudo bem. 1 a 3 anos é o prazo mínimo para ser aplicada essas medidas de segurança. Seja tratamento ambulatorial, que é para aqueles que praticaram crimes punidos com detenção, ou seja internação para aqueles que praticaram crimes punidos com reclusão. Então, o prazo mínimo é 1 a 3 anos, o juiz vai determinar o prazo mínimo. Mas o prazo máximo, ele não pode ser pré-determinado, porque o prazo máximo, ele é determinado apenas quando houver a cura da doença mental que levou a pessoa a ser inimputável. Ou seja, quando cessar a periculosidade dela. Porque a partir do momento que ela é detectada como inimputável, ela tem uma doença mental, ela tem a chamada periculosidade, ela é perigosa para a sociedade e para ela mesma. Tá? Então, quando acabar a doença mental, não tem mais periculosidade, aí acaba, né, a medida de segurança. Mas será que isso acontece? Vamos pensar aí, né, na situação em concreto aí. Muitas críticas relacionadas a isso, né? Bem, como eu disse, se a pessoa